Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado, dia 28 de dezembro. Nós hoje celebramos os santos inocentes mártires. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a mãe dele e foge para o Egito. Fica lá até eu te avisar, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou de noite o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Ficou lá até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor falara pelo profeta com as palavras: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo-se enganado pelos magos, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas vizinhanças todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que indagara dos magos. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá ouviu-se uma voz, choro e grande lamentação. É Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje ouvimos o relato do Evangelho e celebramos um fato, algo que aconteceu na história, um fato terrivelmente triste, digamos assim, um episódio horroroso que nos recorda como o ser humano às vezes é repugnante. Ao celebrar os santos inocentes, não tenhamos conosco os questionamentos que alguns ignorantes às vezes fazem. Se Deus realmente existe, por que Ele permitiu essa matança de tantas crianças? Deus não tem nada a ver com isso. E o Evangelho é claro. Herodes perguntou aos magos onde estava Jesus, o menino que nasceu em Belém. E como os magos não disseram, Herodes fica tomado de raiva. E para tentar conseguir matar Jesus, ele calcula mais ou menos e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Que situação terrível, né? Que momento terrível da história. E aí, como José, ele ouve a voz do anjo e é fiel ao anjo, ele se retira e então, diante desta matança, Herodes não consegue matar Jesus. Mas o choro, o desespero dessas famílias, a tristeza, a dor dessas mães e pais que perderam seus filhos, bebês, imagina quantos bebês assassinados, né? Isso nos faz imediatamente ver, refletir, enxergar à nossa volta essa matança acontecendo também nos dias de hoje. Isso não foi só lá, naquele momento, pela ordem de Herodes. Isso continua acontecendo em nosso meio, com tantos abortos cometidos, com tantas pessoas, inclusive pessoas que dizem ser seguidoras de Jesus, levantando a bandeira do aborto. O que é o aborto? É matar um inocente. Um ser humano que não tem como se defender. Ele é assassinado no ventre de sua mãe. Então, percebemos que o ser humano continua sendo nojento, que o ser humano continua
muitas vezes, ao repetir este feito desta maneira como é repetido nos dias de hoje, continua sendo desumano. Quanto mais humano nós formos, mais parecidos com Deus nós seremos, porque nos aproximaremos da maneira como Deus nos fez, a sua imagem e semelhança. Quanto mais nós nos afastamos de Deus por uma conduta de vida, por uma prática que foge àquilo que é humano, matar um bebê de 2 anos, matar uma criança de 6 meses, de 1 mês, de 1 dia, de 1 ano, matar uma criança, matar um ser humano é perder a humanidade que Deus nos deu. É o ser humano já completamente vazio de Deus cometer um ato como esse. Seja com um inocente, com uma criança, como o Evangelho de hoje nos relata, esse feito que aconteceu pela ordem de Herodes, seja nos dias de hoje os abortos que são cometidos, seja um assassino que tira a vida, uma pessoa que tira a vida do seu irmão, não importa que maneira seja. Quando o ser humano chega nesse nível, porque ele já está completamente vazio de Deus. Que nós possamos olhar para a nossa vida e hoje, de modo especial, parar um instante. Se você não tiver a oportunidade de participar da Santa Missa, parar um instante e elevar a Deus uma prece. Eleve ao Senhor uma prece por essas tantas crianças que foram assassinadas, por essas tantas crianças que nos dias de hoje perdem a vida, por tantos irmãos nossos que perderam a vida, às vezes por causa de bobagem, foram assassinados por bobagem, né? Que possamos recorrer ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da humanidade, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, principalmente daqueles que, ao ouvir um relato como esse do Evangelho de hoje, questiona Deus, às vezes se colocando ao lado de Herodes ou daqueles que cumpriram as ordens desse tirano. Que Deus tenha misericórdia de um ser humano que defende, levanta a bandeira de um ato tão terrível como matar um ser humano no ventre de sua mãe. Que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, perdoe os nossos pecados pelo lado negro que nós colocamos na história nossa. Não somente esse, como diversos outros fatos onde o ser humano tira Deus, onde o ser humano se afasta de Deus e faz aquilo que quer, e atrocidades são cometidas, e nós manchamos a história humana com sangue de inocentes, como estamos ouvindo o Evangelho de hoje, como ouvimos o relato do martírio de Santo Estevão, que nós possamos viver e nos deixar ser conduzidos por Deus, de modo que a nossa história, a história humana, ela seja uma história de luz, de harmonia, de amor a Deus, de cumprimento da vontade do Senhor, e não de derramamento de sangue, de matança, de inocente, de quem quer que seja. Deus olhe por cada um de nós, nos conceda a sua bênção e tenha misericórdia de cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.